Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Pergunte ao Psicólogo. Na questão de hoje, a pergunta feita pelo Marcelo Benvenuto. Marcelo, aquele forte abraço, tudo de bom aí, meu caro. E a pergunta é, como ser sincero e verdadeiro com um amigo sem que ele se magoe ou acabe a amizade? Muito mimimi e sensibilidade. Então, Marcelo, essa é uma pergunta muito bacana e que vou precisar ela de alguns minutos para responder. Não sei porque que eu falei isso, mas considerei importante falar que preciso de uns minutos. Mas, Marcelo, uma pergunta bem pertinente e bastante pontual. Dentro da questão comunicação, é muito comum haverem o que a gente chama de ruídos na transmissão da informação e na captação dela. Então, muitas vezes, se a gente não tem alguns cuidados específicos, é muito fácil haverem desentendimentos. Nesse campo, existem diferentes fórmulas, por assim dizer. Pode pesquisar questões sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, como expressar, enfim. E aí tu vai encontrar várias questões deste campo. Uma fórmula, por assim dizer, que eu gosto bastante, é do Dr. Servan Schreiber. No livro é Como Curar o Estresse, a Ansiedade e Depressão sem Remédios nem Psicanálise. Ali ele dá uma fórmula que eu acho bem útil e bem aplicável, que é como se fosse um passo a passo de como se expressar de modo sincero, claro e objetivo. Ele menciona uma sigla, FTACEN, mas que, lembrando disso, a gente consegue, a partir daí, então, efetivar uma comunicação eficaz. Então, nessa sigla, a primeira letra, o F, ela se refere à fonte. Fonte é justamente isso. Se o teu problema é com o teu amigo A, tu vai ter que, então, em algum momento, expressar esse teu incômodo com este amigo A. Não adianta tu reclamar para amigo B sobre o amigo A. O problema não vai ser resolvido. Muito pelo contrário, é provável que mais ruídos surjam, certo? T, de tempo e lugar. Importante, sim, conferir se a pessoa está aberta a ter essa conversa naquele momento, ou aberta a conversar contigo num determinado momento, certo? Porque muitas vezes a pessoa pode estar com pressa, pode estar ocupada, ou simplesmente pode não estar a fim de conversar naquele momento. É importante a gente conseguir respeitar e se adaptar a essas nuances, mas podendo inclusive combinar um dia e um horário para conversar. E aí nisso também entra o tempo e lugar. Lugar que seja um ambiente onde vocês dois se sintam confortáveis. Dificilmente não é indicado conversar sobre isso no meio de uma festa ou em algum ambiente cheio de pessoas, porque algum dos dois pode se sentir um pouco mais constrangido ou desconfortável. Então, passado esses dois, o FT, que é tipo, digamos assim, o cuidado com o cenário, a gente vai para a parte prática. Então, FTA. A é de amigável, ou seja, usar uma abordagem amigável. E aqui o doutor ele dá duas dicas bem importantes. Primeiro, chamar a pessoa pelo nome, ou se tem algum apelido, alguma coisa assim, que é justamente para captar a atenção do outro. E tecer um elogio. Por quê? É justamente para mostrar que é um clima amistoso e para que a pessoa também não fique tão na defensiva quando a gente vai expressar o que a gente quer expressar. O importante desse elogio é que ele seja sincero. Não adianta falar assim, tu é um cara muito bom. Elogios muito grandiosos e muito amplos, eles tendem a não funcionar, justamente por eles serem abstratos demais. O elogio ele pode ser uma coisa bem pequena e bem simples, mas sendo verdadeiro, ele tem um poder gigantesco. O C é de comportamento, e aqui é bem importante, é o comportamento da pessoa e não a interpretação sobre o comportamento. Por exemplo, digamos assim que é um incômodo entre casais. A descrição do comportamento seria o fato de você deixar a toalha molhada em cima da cama. Esse seria a descrição do fato. A interpretação seria a questão de você ser um relaxado. Por quê? Quando a gente descreve os fatos, fica mais fácil para a pessoa também entender do que exatamente nós estamos falando, sem com isso julgar essa questão. Porque lembra, se tu entrar com julgamentos ou afins, a pessoa pode se sentir atacada. E sempre que ela se sentir atacada, ela vai levantar defesas e esquece, a conversa não vai fluir. A partir disso, então, comportamento, lembra, é descrição. Vamos para a parte seguinte, E de emoção. Como esse comportamento faz tu te sentir?
O que ele afeta? O que ele causa dentro de ti? Seja, me deixa triste, me deixa chateado, me deixa desconfortável, qualquer uma das emoções. O próprio Dr. Servan Schreiber, ele comenta de tentar não utilizar raiva, porque a raiva é direcionado geralmente para o outro. Ele menciona que a gente tem que observar o que realmente no fundo está nos batendo, que está nos ativando determinadas emoções, certo? E o N, por final, então é de necessidade. Tendo dito tudo isso, o que tu gostaria que a partir de então pudesse acontecer ou pudesse ser modificado para que a relação de vocês pudesse ficar melhor? No caso aquele que eu dei da toalha em cima da cama, seria assim, olha, então, fulano, tu sabe que eu gosto muito da tua companhia, de conversar contigo, porém, o fato de você deixar a toalha em cima da cama faz eu me sentir triste e desvalorizado, e eu gostaria que você pudesse ter mais cuidado da próxima vez e que não fizesse isso, porque senão, sim, isso vai me deixar triste e chateado porque você não está cumprindo com a nossa combinação, tá? Depois do N de necessidade, eu adicionaria mais um C que é de combinação. O que é isso? De modo geral, as pessoas elas não têm um ímpeto de serem sádicas e de quererem incomodar o outro de propósito. Mas tudo que a gente faz é baseado em padrões que a gente aprendidos por nós e por alguma razão a gente repete eles. Quando a gente tem esse tipo de conversa, a gente está pedindo que a pessoa mude algum padrão e ela vai mudar caso ela concorde. Porém, o esperado é que ela tenda a repetir o padrão que ela está acostumada. O que eu quero dizer com isso? É não a partir do pressuposto que já conversei uma vez, então a pessoa vai lembrar sempre que não é para repetir aquilo. Isso é uma armadilha. As coisas não funcionam assim. Então, o C de combinação é justamente como é que eu posso te lembrar disso na próxima vez para a gente já retomar tudo isso que foi conversado. É algo nesse sentido. Lembrando também que, agora até na questão assim, como ser sincero sem que a pessoa se magoe. Isso, na verdade, não garante que o outro se magoe ou não se magoe. Mas garante que a gente está tentando ser o mais claro, o mais sincero e o mais objetivo possível, sem querer atacar, mas defendendo o nosso direito de, sim, expressar os nossos incômodos e insatisfações. E a partir disso, a gente pode semear um campo para um diálogo, porque tu pode falar tudo isso e a pessoa simplesmente, ok, eu não concordo. E aí cabe a ti depois saber o que tu vai fazer em relação a isso, porque tu foi claro, a tua parte tu fez, e a pessoa também teve o direito de não concordar. E a partir disso, então se decide qual caminho a ser tomado. Certo? Espero ter respondido a tua pergunta. Você que está assistindo aí, ficou alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara? Manda a pergunta para nós, que a gente seleciona aí e responde. Certo? Muito obrigado, até a próxima.